Uhum. Tá, então, primeiro, no livro o senhor falou sobre a previsão de que os combustíveis fósseis deixariam de ser utilizados para a geração de energia mesmo antes do esgotamento de suas reservas, por causa da emissão de gases de efeito estufa. Seguindo essa lógica, o que tu tem a dizer a respeito da cidade de Sydney, na Austrália, e Zurique, na Suíça, consideradas as cidades com menor emissão de gases, desses gases no mundo? Você faz referência a Zurique, na Suíça, é isso? Isso, E na Sydney. Austrália, Sydney. Na Exato. Austrália. Onde é que vocês tiraram essa informação de que lá cidades que emitem menos gases de efeito estufa? Bom, em algumas pesquisas que nós fizemos sobre as cidades menos poluentes do mundo, aparece em várias publicações, né, vários sites, Zurique, considerada a cidade assim mais sustentável do mundo. E Sydney, a gente já soube de diversas fontes que está em processo de cada vez mais se tornando menos poluente, né? Várias universidades já estão com projetos assim e ela não é considerada a cidade mais sustentável do mundo, mas a gente sabe que está nesse caminho. Uhum. Tá. Muito bem. Primeiro, a época que eu escrevi o livro. Né? Eu escrevi o livro já há 20 anos. Né? Já Sim, tem 20 anos. Né? Então, vocês imaginam, né? De lá para cá, o que pode ter mudado. Né? Sim, claro. E é, é, o que muita gente fala, né? É que o livro ainda é muito atual. Ele ainda é muito atual. Né? Essa perspectiva, né, de se abandonar os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, né, que, como eu tinha dito, né, eles vão deixar de ser utilizados antes deles se esgotarem, né? A gente não está verificando isso nesses últimos 20 anos. Né? pois é. Então, a relação, né, de utilização ainda no mundo desses combustíveis fósseis ainda permanece o que era 20 anos atrás, na faixa de 85%. Né? 85% da energia que é produzida no mundo atualmente, né? Tem um número mais exato, né? Mas eu estou dando, né, fazendo uma referência geral, né? Que 85% continua sendo, né, petróleo, carvão mineral e gás natural. Né? O que a gente observou, nesses últimos 20 anos é que diversos países, para substituir o carvão mineral, né, que entre os três é aquele que tem mais, não sei se vocês entendem, né? Quando o hidrocarboneto, que são essas fontes fósseis, Mais ele entra em caso. combustão, né? O oxigênio, né, que está no ar e que alimenta a combustão forma o dióxido de carbono. Sim. Né? E a quantidade de carbono no carvão mineral é maior do que no petróleo e maior do que no gás natural. O gás natural, entre os três, é aquele que contém menos carbono. Então, é por isso que, queimado, ele emite menos dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. Né? Sim. Então, esse tipo de referência, né, fez com que vários países, né, substituíssem
a queima do carvão mineral, né, substituindo o carvão mineral pelo gás natural. Então, o gás Sim, natural ele passou a ser considerado um combustível, né, chamado combustível de transição para, né, uma, um mundo, uma economia sem carbono, né? É essa a perspectiva que hoje, né, está sendo debatida, discutida, né, mas com essa dificuldade muito grande. Né? A escala, a escala que hoje a gente utiliza, né, porque o petróleo, né, ele não é uma fonte de energia. Né? O petróleo apenas ele é considerado uma fonte primária. Por quê? Porque o petróleo precisa ser refinado. Né? Então, tem uma refinaria aí no Rio Grande do Sul, que chama Gabriel, o nome do Gabriel, Gabriel Pasqualini. Né? Lá, se não me engano, a refinaria está próxima de Porto Alegre, né? No município chamado Triunfo. Né? Então, lá, o petróleo chega e é refinado. O que é o refino de petróleo? Sai o gás liquefeito do petróleo, o gás de botijão, sai gasolina, sai óleo diesel, vai saindo aquilo que a gente utiliza como fonte de energia. Né? E no mundo, a gasolina automotiva que é consumida, o etanol, que seria uma fonte renovável, o etanol que é produzido no Brasil, da cana-de-açúcar, o etanol que é produzido nos Estados Unidos, do milho, né? Ele só representa, vejam você, menos de 5%. O etanol hoje que é produzido representa 5% do total da gasolina que é consumida. Esses dados, pessoal, são os dados de 2019. Então, a gente está hoje, em função da pandemia, a gente está verificando que, por causa da pandemia, há uma redução do consumo de petróleo, há uma redução do consumo de carvão mineral e de gás natural. Mas, pelo jeito, vamos dizer assim, depois, pensando com otimismo, depois da vacina, né, parece, né, tudo mostra que vai voltar a ser o que era. Isto a perspectiva de mudança de hábitos, né, ainda, né, não vai ser possível mudar, né, mudar a forma como a humanidade está organizada, consome, o consumismo ainda vai ser muito grande. Né? Então, eu não vejo, né, uma perspectiva de mudança desse contexto que a gente está discutindo agora. Né? Eu tenho no meu grupo de pesquisa aqui na USP, né, eu tenho um grupo de pesquisa que chama Grupo de Pesquisa em Governança Energética. Né? Vocês ainda estão muito longe, vocês estão no 8º ano do fundamental, nem chegaram no ensino médio. Mais 3 anos para poder entrar na faculdade. Então, para vocês, né, eu espero, né, que eu não esteja sendo o que eu estou falando seja de compreensão de vocês, né? Mas vocês me dizem se vocês entenderam ou não, né? Mas nesse grupo de pesquisa que eu tenho na Universidade de São Paulo, né, os meus alunos, né, do mestrado, do doutorado, né, têm pesquisado, né, justamente políticas públicas de redução, né, dos gases de efeito estufa. Então, em São Paulo,
município de São Paulo, cidades do interior de São Paulo, o que está acontecendo em relação a essa questão? Né? E isso tem a ver, né? E aí eu desconheço o caso de Zurique, de Sydney, que você comentou, Lara, né? Eu desconheço se essa redução ela se deve a uma redução da necessidade de mobilidade urbana, isto é, de se utilizar ônibus, carros para ir de um lugar para o outro, né? Que isso é que representa a maior quantidade de emissão numa cidade. É o deslocamento que é feito por pessoas e por mercadorias, por carga. Né? Isso entra também os caminhões nessa cidade. Né? Então, Zurique e Sydney, eu penso que houve, né, dentro dessas cidades, o que no Brasil ainda não foi alcançado em nenhuma cidade, mesmo Curitiba, que é tida como a cidade no Brasil mais bem planejada, né? As emissões ainda são consideradas, podem ser consideradas ainda muito altas. Né? Mas, provavelmente, nessas cidades, a necessidade de deslocamento de pessoas e de carga, né? A redução dessa necessidade por alguma política que foi adotada, né? Acabou resultando nessa redução das emissões. Né? Mas, como eu disse, né? Vendo em cidades aqui no Brasil, esse tipo de política com essa redução, ainda nenhuma cidade apresentou. Muito bom. Eu tô tomando notas do jeitinho, mas sim, eu tô conseguindo entender. Falando sobre Sydney, nas matérias que a gente leu, dizia que a cidade fez um acordo com a prefeita, né, para fazer 2 parques de energia solar e eólica, trazendo 100% de energia renovável e sustentável para, acho que 70% da cidade. Inclusive bibliotecas, escolas, escritórios, cinemas, teatros e residências. E desde 2007, Sydney já é considerada uma cidade que tem a média de emissão de gás na média, assim, não produz o suficiente para danificar o meio ambiente em volta dela. E agora eles estão tendo um projeto que até 2030 eles querem diminuir 70%. Então, eles já começaram a fazer isso pela cidade com os parques eólico e solar. Uhum. O que você falou agora, Gabriel, é outra coisa, né, que eu não é o que estava falando. Eu estava falando da redução, né, Sim, do sim. deslocamento de pessoas. E você está dizendo que a cidade, né, passou a produzir, a cidade passou a produzir, a partir da energia solar e da energia dos ventos, a energia elétrica que reduziu, então, as emissões. É disso que se trata, então, essa política na Austrália, na cidade de Sydney. Né? Ela se refere única e exclusivamente à forma como a eletricidade está sendo produzida. Exatamente. Né? Então, no Brasil, né,
esse tipo de iniciativa, né, da cidade passar a ter uma política em que ela produza energia para a cidade, a gente não tem. A gente não tem. Isso depende de investimentos privados, de É, empresas privadas ou de consumidores, né, que compram, têm dinheiro para comprar 4 metros quadrados, por exemplo, de painéis fotovoltaicos, né, que é uma tecnologia que o Brasil não desenvolveu, precisa sim. importar esses painéis. Esse é um outro problema. Né? E é, é, esses painéis fotovoltaicos, né, conseguem, né, produzir energia para a residência e pode, inclusive, vender, né, ou disponibilizar a energia excedente para o sistema elétrico nacional. Né? Esse é o esquema, né, que a gente tem aqui no Brasil. Né? Sim. Então, é, 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 atender, né, teatros, cinemas, shopping centers, residências, a gente não tem, né, uma política pública que permita que uma cidade ela invista em energias renováveis. Isso depende de empresas, da vontade e da disponibilidade financeira. Né? A gente tem algumas experiências hoje no Brasil de levar energia renovável para a população de baixa renda. Isso é muito importante que também aconteça. Né? Então, tem uma experiência que está sendo feita no Rio de Janeiro de eletrificação de uma favela com painéis fotovoltaicos. Né? Então, o investimento está vindo de empresas que acharam que é importante, né, colocar dinheiro nesse projeto. Né? Se vocês quiserem, eu posso colocar vocês em contato com o coordenador desse projeto, que é uma pessoa que saiu agora da faculdade. Né? Ele está com 26 anos, né? E ele é uma pessoa que vocês podem também ampliar o trabalho que vocês estão fazendo, conversando com ele especificamente sobre a experiência, né, dessa ONG, organização não governamental, que está fazendo esse projeto de eletrificação numa favela. Né? Mas é isso que eu posso dizer em relação, né, à possibilidade no Brasil da gente ter, de a gente reproduzir os exemplos de Zurique e de Sydney. Né? Não tem jeito. Pelo menos agora, né? Inclusive o artigo 22, vejam só, o artigo 22 da Constituição Federal não permite que uma cidade defina, né, como é que ela vai administrar a energia. Isso é, segundo a Constituição Federal, ela é uma atribuição exclusiva da União. Então, isso também é um problema que eu, né, estou envolvido, né, em mudar a Constituição de forma a permitir que estados e municípios possam legislar, possam gerenciar, possam administrar água e energia. Vocês vejam que água, energia é atribuição exclusiva da União. Por que isso? Porque administrar a água, administrar energia, significa poder.
significa definir como que a população, de uma forma geral, vai viver. Vocês imaginem, né, se, né, esse desgoverno que hoje nos desgoverna, né, essa é a minha opinião, né, não sei se é a opinião de vocês, né, mas esse sujeito deveria estar, não é, não é só impedido de continuar, né? Ele está na cadeia, cadeia, na cadeia pelo que ele já fez por 100 mil pessoas, né, que morreram por essa incapacidade, né, de gerenciar a crise da pandemia, a crise da Covid-19, né? Mas é, 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 essa necessidade da gente alterar a Constituição vai permitir que vocês, né, no bairro, na cidade, possam definir, né, como é que vocês vão querer atingir aquilo que Sydney, que Zurique atingiram. Né? No caso do estado do Rio Grande do Sul, é um estado que depende muito do carvão mineral. Vocês têm termoelétricas a carvão mineral no estado, né? E a energia elétrica que vocês têm vem desse carvão mineral, que é extremamente poluidor. Então, iniciativas, como vocês estão preocupados, de levar, né, energias renováveis para as cidades, né, e com isso diminuir as emissões, né, elas são extremamente louváveis. Né? Eu dou todo apoio para essas iniciativas, mas tem esse impedimento, né, que impede, né, que vocês cheguem no município, no prefeito, e digam: prefeito, vamos, né, vamos produzir energia, né, da nossa cidade mesmo, né? Aproveitando os ventos, aproveitando a energia solar, aproveitando os resíduos urbanos que podem ser utilizados para produzir também energia elétrica. Ele vai dizer que ele não pode fazer isso. Entrando já nesse assunto de leis e legislações que impedem, quais seriam as etapas necessárias para alcançar esse nível de sustentabilidade, já que tem tantas legislações que impedem o alcance municipal e estadual? Então, eu estou falando, a primeira coisa é mudar a Constituição e permitir que estados e municípios possam, né, compartilhar com a União a, 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 a legislação relacionada à energia. Né? Isso está no. Tem um nome esquisito, inciso 4º do artigo 22. Marquem isso na cabeça. Inciso 4º do artigo 22 da Constituição Federal, né? Que diz, vocês leem lá, e diz lá que cabe exclusivamente, né, à União legislar sobre. Aí tem uma série de coisas que estão. E no inciso 4 está água, energia, telecomunicações e por aí vai. Né? Tem outras coisas que aparecem que eu agora de cabeça não me lembro. Né? Então, esse é o primeiro passo, Gabriel. Segundo passo é que a, 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 as, as administrações públicas, tanto estadual como municipal,
tenham capacitação técnica para poder, né, construir, acompanhar, fiscalizar, legislar, normatizar sobre essa iniciativa de produção de energia. Estão Teria que ter entendendo? toda uma equipe. É, uma equipe. Né? Sim. Vocês deveriam, inclusive, na, 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 no ensino fundamental, por que não, mas também no ensino médio, antes de ir para a universidade, vocês poderiam já ter ensinamentos, né, de como é que é a produção e a administração de energia. Né? Por quê? Tem um outro problema muito sério, porque a população em geral, e principalmente a população que não cursou a escola, né, não tem informação do que é, como é que se produz energia. Né? Então, o ensino, né, para que o cidadão no Brasil tenha conhecimento, e isso não fique, ah, a gente não sabe nada, precisa chamar um professor, precisa chamar um especialista. Né? Então, a minha tarefa como professor na universidade é ensinar, né? É informar para que cada um dos cidadãos possa entender, compreender e, com isso, também atuar, né, no redirecionamento da política energética. Então, são essas as etapas que você me perguntou e que, na minha opinião, precisam ser cumpridas. Então, normalmente sempre vem de baixo, né? Uma revolução ou aprendizado. Então, seria começar mudando as leis e a Constituição para poder gerenciar e manejar municípios e estados, ok. Em seguida, teríamos que ter uma equipe qualificada para trabalhar com esse tipo de equipamento e passar esses ensinamentos não só em universidades especificadas só nesse tipo de trabalho, mas como já desde o ensino fundamental e ensino médio, para já ter uma consciência mínima sobre como funciona e como produz. Mas, Gabriel, isso não é primeiro mudar a lei para depois fazer isso. Isso precisa ser feito tudo junto ao mesmo tempo. Que não é fácil, né, Gabriel? Quais são as opções mais viáveis para a Lara, atividade de... Lara, não estou ouvindo. Você precisa aumentar o volume do seu microfone. Parece que tá... Continua abaixo ainda. Agora tá bom? Não, traz o microfone mais para cima. Eu já tava assim antes. Lara, estava bom antes. Alguma coisa aconteceu no teu equipamento? Você está com o celular ou está com computador? Mas não dá para ouvir nada de você. Computador, né? Mas não está dando, não tá dando para ouvir. Mesmo você aproximando o microfone.
talvez o plug esteja desconectado. Não ouvimos. Continua baixo ainda. Então eu vou sair, vocês pode ser? Oi? Sair e vocês me adicionam de novo, pode ser? Agora tá meio que melhor. Tu pode É porque tentar. eu falei bem alto. Tá bem. Não, Vocês agora conseguem... voltou. Voltou? Voltou? Tá, vocês conseguem me ouvir então. Sim. Sério. Quais as opções mais viáveis para uma cidade de pequeno porte com relação às fontes de energia renovável? Quais são? As opções mais viáveis para uma cidade de pequeno porte com relação às fontes de energia renovável. A primeira coisa é a cidade conhecer quais são os recursos naturais que ela dispõe. Não é toda cidade que pode ter, né, as fontes de energia para poder produzir a energia dela. Né? Então, primeiro é conhecer quais são os recursos naturais que ela dispõe. Uma vez conhecido, aí verificar quais são as formas, né, que vão atender a necessidade da população da cidade. Né? E aí não é só residências, lazer, indústria, mobilidade, né? Iluminação pública, né? De forma a possibilitar que ela, né, tenha a possibilidade de produzir a sua própria energia. Né? Mas isso significa, né, que muitas vezes esse pequeno município, né, ele vai necessitar também da energia que está sendo produzida pelo sistema nacional. Então, não é também possível a gente imaginar que uma cidade possa não precisar da energia que está sendo produzida no sistema nacional, porque o Brasil inteiro tem um único sistema. Mas esta produção, autoprodução da cidade pode cobrir parte da necessidade, não total, mas com isso já estaria contribuindo para a redução dos problemas relacionados com as mudanças climáticas. Perfeito. Mais uma. Em média, quais os custos dessas mudanças para a cidade, tanto financeiramente quanto ambientalmente? Questões como terra fértil, espaço, biodiversidade, etc. Lara, eu não entendi. Você pode repetir a pergunta? Em média, quais os custos dessas mudanças para a cidade, tanto financeiramente quanto ambientalmente? Questões como terra fértil, espaço, biodiversidade, etc. Essa última parte que está difícil de entender, Lara.
Você falou em custos médios, né? Para a cidade, mas eu não entendi a última parte da tua pergunta. Tanto Eu acho que ainda financeiro. está difícil em função do problema do áudio que você tem. É que a gente já tentou arrumar aqui. Peraí. Conseguem me ouvir? Bem Tá baixinho. ruim. Voltou a estar baixinho. E agora? Só um minuto. Gabriel, você pode. Você ouviu a pergunta direitinho? Quais seriam os custos médios, a terra fértil e a biodiversidade que se custaria para isso Como é acontecer? que é? Os custos médios, não Os custos, entendi, terra. os custos médios que seria para isso acontecer, o, o que é custar da biodiversidade da cidade para isso acontecer? Eu acredito que seja. Mas você falou em terra fértil, o que é isso? Pode repetir, Lara, por favor, que eu não lembro muito bem a pergunta. Conseguem me ouvir agora? Bem Não. baixinho. Pode mandar no chat que eu posso falar para ele. Em média, quais os custos dessas mudanças para a cidade? Tanto financeiro quanto ambientalmente. Questões como terra fértil, espaço, biodiversidade, etc. Deixa eu ver o texto do que ela está escrevendo. Tá. A pergunta, consegue me ouvir agora? Não. A pergunta é, em média, quais os custos dessas mudanças para a cidade, tanto financeiramente quanto ambientalmente? Questões como terra fértil, espaço, biodiversidade. Bem, bom, como eu disse, né, cada situação é uma situação, então não dá para a gente avaliar, né, qual seria o custo, né, do investimento para colocar
painéis solares para aquecimento, né? Painéis solares térmicos, que pode ser uma opção, painéis fotovoltaicos que transformam a energia, a radiação solar, diretamente em eletricidade, né? Ou energia dos ventos, né? A energia eólica, ou a biomassa, né? Ou as centrais hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, né? Todas essas opções elas têm custos, têm custos. Umas são maiores, outras são menores. Não dá para falar num custo médio. Né? Depende de cada fonte. Né? Sim. Sob o ponto de vista das questões como terra fértil, né? Uma PCH, né? ela tem uma potência, né? Que pode ser até 30.000 kW, 30 megawatts, né? E uma área de reservatório até, até 5 quilômetros quadrados. Né? Ter um reservatório que cubra 5 quilômetros quadrados resulta numa perda da terra que poderia ser utilizada para cultivo. Sim. Então, essa é uma situação que essa perda, né, de área útil para cultivo é o que fez com que no Rio Grande do Sul, né, ainda no final do século passado, né, no Rio Grande do Sul se criasse o movimento de atingidos por barragem, né, que foi criado, né, quase na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Não sei se meu livro faz referência a esse movimento social. Né? E ele é importante. Né? Eu vou agora abrir o mapa, que eu não me recordo exatamente qual que é a, 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 a área que eu tô fazendo referência. Um momentinho só. Claro, sem problemas. Em que está a referência que eu estava buscando? Né? Esse movimento ele foi criado em Erechim, que é no norte do Rio Grande do Sul. Né? O rio, né, que esse movimento, né, foi formado, né, eram usinas hidrelétricas que foram previstas para serem construídas no rio, né, que agora eu estou procurando o nome dele. Um momentinho só que eu já acho.
Eu falei na cidade de Erechim, vocês podem me ajudar? Fica, fica no norte do Rio Grande do Sul. Vocês podem me ajudar? Vamos agora fazer um curso. Vamos fazer de conta que a gente está no curso de geografia. Né? Qual que é o rio que faz a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina? Vocês conseguem? Não Lara, é no norte. Né? Do outro lado do rio, desse rio, é Concórdia, em Santa Catarina. Não é perto de Passo Fundo, não. É que o meu mapa eu não estou conseguindo. Rio Uruguai? Rio Uruguai, exatamente. Muito bem, Gabriel. No Rio Uruguai. Né? Teve duas usinas, a usina de Machadinho e a usina de é, é, Itá, no Rio Uruguai. São duas usinas que foram planejadas e que mobilizou, né, os agricultores daquela região contra a construção das usinas. Sim. Né? Isso eu estou falando ainda dos anos 1980, vocês imaginam? Né? São 40 anos atrás que eu estou falando, né? Que esse movimento ele foi criado e depois, né, ele começou como Comissão Regional de Atingidos por Barragens, CRAB, CRAB, e depois, né, como a construção de grandes barragens, expulsando os agricultores e tomando as terras férteis, porque a barragem, quando é construída, ela inunda com reservatório essas terras. Né? Então, esse movimento se estendeu para o Brasil inteiro, né? E recebeu o nome de MAB, Movimento de Atingidos por Barragem. Né? Esse movimento ainda existe hoje, inclusive os desastres das barragens de mineração em Minas Gerais, na Vale, né, mobilizou esse movimento também. Né? Mas o que eu queria dizer é isso. Né? É, a gente tem uma série de benefícios com essas fontes de energia, mas também prejuízos, como a perda de terras férteis, quando se constrói uma barragem, mesmo que seja pequeno. Não? E isso precisa ser considerado, né, nas alternativas para produzir energia. Não? É, a biodiversidade ela também sofre quando se tira, né, ou se destrói uma mata e se planta soja, se planta cana-de-açúcar. No Rio Grande do Sul, o que acontece mais é a plantação de soja. Né? E quando a soja ela
substitui a mata natural, isso também significa uma perda da biodiversidade. Por mais que essa soja seja depois esmagada e transformada em biodiesel para substituir o diesel. Então vocês vejam como cada fonte não existe fonte limpa. Não tem fonte limpa. Todas Todo... elas têm consequências. Né? A fonte, a fonte mais limpa, o que pode ser chamada de limpa, é a energia que a gente não consome, a energia que a gente economiza. Esta é a energia que a gente pode chamar de limpa. O resto não tem jeito. Cada uma tem, traz benefícios, mas também traz prejuízos. Sim. Já entrando na próxima pergunta. Deixa eu perguntar para vocês, se vocês têm ainda muitas perguntas, que já passou uma hora e eu tenho outras atividades para fazer. Ainda tem algumas, mas 4. Algumas? Então vamos fazer rápido, tá? Ok. Quais os benefícios que essa mudança traria para as cidades e as desvantagens? Eu acho que eu já respondi, não respondi? Né? Eu não vou repetir, né? Ok. Porque tem, né? Se a gente pensar em substituir a, a, a energia para a produção de eletricidade, tem uma série, como a gente já falou, tem uma série de vantagens, né? A própria Sim, redução de poluentes, né? E tem uma série de desvantagens também, dependendo do tipo de energia que vai ser utilizado. exato. A sexta pergunta seria: seria mais vantajoso para uma pequena cidade investir em seu próprio sistema de energia sustentável ou receber de uma cidade maior essa energia? Se essa energia, essa, essa energia, Gabriel e Lara, ela não é produzida em cidades. Né? As hidrelétricas agora, né, estão lá na Amazônia. Né? Então, a gente não tem uma situação de que uma cidade possa produzir energia. Né? Então, a resposta é: quanto mais a cidade, por menor que seja, possa autoproduzir a energia, é melhor do que ficar dependendo, né, do sistema elétrico nacional. Né? Como eu te disse, não é uma cidade que produz energia, né? A não ser que essa cidade tenha usinas na sua, no próprio município. Né? Aí sim a gente pode dizer que a cidade está produzindo energia. Né? Mas, normalmente, estas usinas, sejam elas a carvão mineral do Rio Grande do Sul, seja usinas hidrelétricas, que são as, as mais próximas aí do Rio Grande, né? Elas são distantes da cidade. Okay? Dá pra me ouvir? Ou ainda tá baixo? Está baixo. Tá, eu vou Baixo. projetar a pergunta então, ok? Ok.
uma pergunta bem grande. Eu acho que seria melhor o Gabi fazer. Agora dá para ouvir. Aproveita. Dá para ouvir. Sim. Deixa eu ver, então, aqui. Voltando. No livro, foi dito que a sustentabilidade mundial depende do equilíbrio do consumo energético entre países de primeiro e terceiro mundo, além do fim da desigualdade de renda e uma tecnologia além do que podemos imaginar. Porém, no parágrafo seguinte, o senhor afirma que a sustentabilidade não vai acontecer por meios tecnológicos, e sim no momento em que a sociedade já tiver evoluído o suficiente para não depender mais de produtos materiais. O senhor poderia nos explicar melhor essa contraposição de argumentos? Aqui a questão, né, eu estou tentando agora me situar, né, em qual capítulo. Eu vou pegar meu livro para ver o que eu estava falando. Um momentinho só. Tu não tem a anotação exata, Lara? Na verdade, eu tenho sim uma observação, mas se tu quiser... Mas, Lara, você pode localizar qual que é o trecho? Posso sim, só vou pegar aqui as fotos. Entre a página 15 e a página 17. Então, eu já achei aqui. Lara, essa parte, né, do meu texto, né, que tá no final do capítulo 1, né? É isso, né? Ela diz respeito a uma questão que envolve, primeiro, as diferenças, a desigualdade, né, que marca, né, o nosso país em particular. Né? Eu mostro a, 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 a distribuição de renda, né? Que a tabela vai até 1999, mas eu tenho acompanhado de lá para cá, né? E essa desigualdade, né? Que é esse índice de Gini que aparece, né? Ele mede a desigualdade de renda, né? E quanto mais, né? Quanto mais alto for o índice de Gini, né? Quanto mais ele se aproximar de 1, mais desigual é o país. Né? Então a gente tem uma situação, né, de 0,56, 0,6, 0,59, né? Todos esses números, né, eles depois, né, eles para chegar a uma redução da desigualdade, né, deveria ser, né, sair desse 0,5, chegar a 0,4, né, ou até menos. Isso não aconteceu. Né? A gente tem hoje ainda, né, um país
com uma grande desigualdade de renda. Não? Então, o que eu estou querendo dizer é que a tecnologia, por si só, não vai resolver o problema da distribuição de renda. Não? É preciso, antes de tudo, não? Que se promova uma distribuição da renda. Essa é a primeira questão. E essa desigualdade ela também se amplia entre os países do terceiro mundo, como o nosso, e os países mais desenvolvidos. Né? Então, tem uma desigualdade também, né, na forma como hoje a economia mundial globalizada, né, define o papel de cada país. Se você for Sim. ver, né, atualmente, o governo, isso não é nem o atual governo, o atual, como eu chamo, o atual desgoverno. Né? Exato. A gente já tem, né, mesmo depois do período, vocês estão com quantos anos? 15? 14? Sim, sim. 14? Isso. 14 ou 15? 14. 14. Eu tô com 14. 15. Ah, não, tudo bem. Oitavo ano, 14 está certinho. Então, vocês não tiveram, né, vocês não quando vocês começaram, né, a tomar ciência do mundo, vamos dizer assim, a partir dos 8, 9 anos, né, já estava no segundo governo, né, da Dilma Rousseff. Né? Então, vocês não tiveram também, né, vocês não viveram esse período do primeiro, segundo governo Lula, que fez muita coisa boa, mas foi muita besteira também. Muita besteira. Né? Eu participei, né? Eu fui, vocês imaginam, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, né? Mas eu eu trabalhei com a Dilma Rousseff quando ela era ministra da Energia, né? No começo do governo Lula. Né? Então saibam disso. Né? Anotem a seguinte frase, entre aspas, vocês procurem no Google bigodes do Sarney. É isso Como? que vocês estão vendo. Bigodes do Sarney. Tá. Vocês vão encontrar uma entrevista que uma jornalista, Eliane Blum, fez comigo em 2007, 2008. Né? Eu tinha saído do governo. Então, é bom que vocês leiam, não? Porque eu falo muito da política energética que era proposta, né, antes, né, do Lula ser eleito em 2002 e começar o governo em 2003. Em 2003, eu fui para Brasília, saí da universidade e fui para Brasília para trabalhar no Ministério de Minas e Energia, com a Dilma Rousseff, que era, na época, ministra de Minas e Energia. Então, vocês leiam, né, o que eu disse, né, e vocês vão ter também, foi na revista Época, vocês vão ter a oportunidade de ler também os comentários, né, porque foi uma na época não tinha ainda, né, essa forma da gente no Facebook, né, que a gente coloca o dedo positivo, curte, teve muitas curtidas, esse tipo de coisa, na época não tinha. Né? Mas eu diria que teve, né, a matéria da revista teve muitas curtidas. Né? Leiam, aí que vocês vão ter também uma boa ideia desse período. Né? Mas o que eu estou dizendo é que eu, nessa parte do texto, e eu fico preocupado, você disse, Lara, que não entendeu, né?
achou que era uma contradição. O que eu quero dizer é que uma nova sociedade, ela precisa abandonar o consumismo, Sim. a necessidade de consumir, consumir, consumir. Porque essa necessidade de consumir significa produzir, produzir, produzir. E produzir significa, ao mesmo tempo, explorar os recursos naturais e agredir o meio ambiente. Então, não estou dizendo parar a produção, mas produzir aquilo que for necessário. De um jeito consciente e reduzido. Isso, isso. Então, possibilitar, né, que se reutilize as coisas, né, se recicle as coisas, né? Então, esse tipo de comportamento é um comportamento que precisa vir desde o ensino, desde a escola, essa mudança. Desde a base. Ela não se dá rapidamente. Então, vocês deveriam ter, além dos ensinamentos já no fundamental de como é que se produz energia, né, vocês também deveriam ter, né, ensinamentos de como viver de uma forma sustentável. O que seria viver de uma forma sustentável? Né? E com isso, na prática, vocês já terem formas de reduzir o consumo, melhorar a alimentação, né? Comida mais saudável. Né? Vocês dois não parecem que se alimentam, né, como os seus colegas, pelo menos aqui em São Paulo, né, a quantidade de gordos, da garotada gorda, porque se empanturra com McDonald's, com essas coisas, né? Parece que vocês não são desta. Eu sou vegetariana desde os 6 anos de idade. Ah, que bom, que bom. Eu E você? sou vegetariano. Eu me controlo. Tá, mas se controla. Isso é muito bom, né? Que bom, Lara, que você tem essa mentalidade. A minha mulher, ela é vegetariana. Eu não. A gente convive de forma harmoniosa, né? O nosso filho também gosta de uma carne, né? Mas você também não come ovo? Não, ovo eu como, só essa carne Ah, que eu. é só carne realmente não gosto de vermelha, comer. carne vermelha e frango. É. Peixe, Eu não sou muito fã. Até vai, mas não sou fã. tá, A tá. realidade Então, que seria. Ah, vou deixar tu falar, é? sério. O que, Eu vou Gabriel? deixar tu falar. É que, na verdade, a carne deveria ser um luxo e essa questão de vida sustentável deveria ser algo, na verdade, bem simples de se aprender, não é algo complicado que qualquer um consegue aprender facilmente e aplicá-lo na vida, né? Então, realmente, deveria sempre vir da base. É sempre assim. Claro, claro. É essa lei do Provavelmente consumismo, né? Que... vocês têm a oportunidade de ter uma família, de ter pais conscientes e que passaram para vocês essa mentalidade. Deveria ser de todos. Né? Não é só a escola que dá essa mentalidade. A família também é importante nessa Sim. hora. Mas é isso que eu estou dizendo, Lara. É que essa mentalidade da sustentabilidade, ela não é apenas dependente da tecnologia. Né? Ela é dependente da cultura das pessoas. Né? E é isso que eu procurei dizer nessa parte do livro. Bom, a última pergunta
eu abordaria meio que esse tema, que já está praticamente respondido, que seria quais são suas ideias para que a sustentabilidade aconteça de forma viável no planeta, que, como tu já disse, foi respondida. Uhum. Durante a conversa toda. Mas eu, nesse capítulo primeiro, né, deixa eu ver se é aqui nesse capítulo primeiro, ou. Lara, vocês conseguiram também ler o capítulo 2, Panorama Energético no Brasil. Sim, Né? sim. Nesse. No terceiro capítulo, Indicadores de Sustentabilidade Energética, é que eu digo o que seria uma sustentabilidade. Eu pretendo adquirir o livro de alguma forma para conseguir ler ele de fato, né? Não só as amostras. Eu vou ver uma forma de, né, de poder repassar para vocês, se eu tiver, né, condições, né, de passar, né, o restante do livro, né, contanto que vocês não divulguem. Né? Sim. O meu livro ele foi considerado aqui em São Paulo, né, depois que ele foi lançado em 2001, né, teve a segunda edição, ele foi considerado um livro base para concurso público, para a carreira de professor de física no ensino fundamental e ensino médio. Então, teve né, essa para mim foi muito legal, né, de saber que o livro está sendo considerado, né, a importância dele no ensino de energia e tal. E o editor, né, ele me diz assim, professor, vamos então fazer uma nova edição, né, de 1.000 exemplares, né? E ele fez isso. Né? Mas sabe o que aconteceu, gente? Okay. Alguém pegou o livro. Né? Aqui está o livro. O livro é esse daqui. Vocês estão lendo? Deixa eu ver se dá para. Sim, sim. Energia no Brasil, para quê, para quem? Né? Esse livro. E escanearam. Página por página. Não escanearam página por página. Fizeram um texto, não é? Juntando algumas páginas, de 30 páginas. Não é? O livro ao todo, ele não é muito extenso, ele tem 140 páginas. Então, fizeram uma apostila de 30 páginas que passou a ser vendida nos cursinhos, aonde as pessoas, né, estavam fazendo cursos de preparação para o ingresso